pouquinho, né, em função, a gente já fez a primeira parte da aula, que foi a semana passada, e a gente está concluindo isso aqui. Então, nosso objetivo é chegar, isolar dessa equação, resolver essa equação tensorialmente, de para baixo. O problema aí. É o problema não, é um problema não. Vai, eu esqueci de alguns termos aqui. Mini capa. Então vamos lá, vou botar aqui TG, mini capa, capa mi. O Léo pegou a aula da semana passada, já parou aí com menos gama, lambda. Então vamos lá. Nessa equação aqui eu fiz essa permutação simples. Então o mi virou mi, o mi virou capa e o capa virou mi. Então, tá, e aqui então vai ficar menos o meio, B, mi capa, lambda, G lambda. E aí esse termo aqui, menos gama. Então agora, o mi virou mi, o capa virou mi, e o mi virou capa. Vai conferindo aí com o cara, ver se está ok, né? Eu acho que por enquanto está ok. Aí, o mi virou capa. O mi virou mi, o capa virou mi, e o mi virou capa. Então, mi. Agora vamos pegar a terceira permutação, que é mi capa, mi, capa mi. Capa, G, mi. Então tá. O mi virou capa, o capa virou mi. O mi virou mi. Então a gente já tinha visto que a operação certa a fazer é somar essa equação com essa equação e subtrair dessa equação. Que nós fizemos, né? Então, essa equação que ao subtrair aqui fica menos, mais, aqui fica mais, e aqui fica mais. Beleza. Então, esses três termos aqui estão aqui. Vamos aproveitar esse quadro aqui. Não dá para fusar. Para quem veio à aula anterior, a gente estava terminando de... trabalhamos a primeira equação de Maurer-Cartan, no primeiro tempo, e a segunda equação de Maurer-Cartan, e agora a gente estava justamente olhando a equação da conexão afim, como resolver a conexão afim em função da métrica, derivada da métrica e da contorção. Então, isso que a gente está fazendo. Então, aqui, então vamos apagar isso aqui para não ter problema. Então, esse termo aqui, vamos ver os termos que são similares, né? Então, esse termo aqui, ó, mi aqui, esse termo aqui vai com esse mi aqui. Então, somando essas duas equações, esses dois termos se somam, porque eu estou pegando justamente a parte simétrica em mi, que é a parte simétrica em mi. Depois, esse termo aqui, mi capa, com esse termo aqui, que é capa mi. Então, como isso aqui é simétrico, então esse termo aqui vai cancelar esse termo. Então, esse termo aqui já desaparece. Depois, esse termo aqui, que é mi capa, vai cancelar com esse termo aqui, que é capa mi. Então, sobrou para nós esse termo aqui, menos mini, com esse termo aqui, menos mini, que dá o fator 2.
primeiro termo, eu tinha 6 termos de torção, eu só somei 3. Eu esqueci de 3 termos, tá? A gente só foi somando lá. Então vamos ver o seguinte, agora vamos olhar esse termo aqui, ó, menos mi lambda. Vamos botar ela, vamos agora usar que essa métrica baixa esse índice da torção. A torção é um tensor. Então, ele mi kappa, e aqui o lambda fica mi. Mi kappa mi. Aqui é a mesma coisa, esse lambda aqui fica mi. E esse lambda aqui fica kappa. Esse lambda aqui fica mi. E esse lambda aqui fica mi. Beleza. Então, para não ficar gerando muita confusão, um quadro muito cheio, vamos apagar o que a gente já cancelou. Vamos olhar agora os termos da torção. Esse aqui, ó, menos Tmi. E esse aqui, menos Tmi. Então, claro, esse termo que começa, a torção é essa dentro dos dois primeiros índices, fica mais Tmi. Então, esse termo aqui, da torção, cancela esse termo aqui da torção. E aí, esse termo aqui, mi kappa, kappa mi. Como a torção é assimétrica nesses dois primeiros termos, isso aqui é menos mi kappa. Então, esse termo aqui sai fora, opa, e aí fica menos meio e menos meio. Fica o sinal menos aqui. E aí, aqui é a mesma coisa. Aqui é kappa mi, que é menos mi kappa. Então, esse termo sai fora e aqui fica. Então, a gente chegou à conclusão. E aí, vamos fazer o seguinte: tudo isso igual a zero. Tudo isso igual a zero. Então vamos apagar tudo que foi embora. Isso aqui já foi embora. Isso aqui foi embora. Isso aqui foi embora. Então ficaram esses 3 termos, esse termo e esses 2 termos aqui da torção. Vou colocar aqui menos e mi kappa mi menos e mi kappa mi. Tudo isso igual a zero. Aí agora vocês observem que a coisa agora está com a cara boa, porque esse tensor é simétrico em mi. Então quando a gente isolar esse tensor, então isso tudo aqui vai ser igual a 2 vezes gama lambda, parte simétrica em mi, g lambda kappa. Tá? Isolamos esse termo aqui. Deixa eu botar esses 2 termos aqui. Botar isso tudo junto. Então a gente assim. Não dá. E aí agora eu preciso isolar, eu quero solucionar só para esse objeto aqui, para essa conexão. Então eu multiplico essa equação por um g kappa rho. Que aí eu elimino isso aqui, o lambda fica rho. Então eu vou multiplicar esses 3 termos aqui por um g kappa rho. Esses 3 termos foram multiplicados por um g rho kappa. Tá? E claro, esses 2 termos aqui também vão ser multiplicados pelo g rho kappa. Aí eu divido por 2, então esse termo aqui vai ganhar um fator meio, e esse termo aqui vai ganhar um fator meio. E aí a gente observa, ó, esse objeto aqui é simétrico em mi, esse objeto aqui é simétrico em mi, ó, mi, mi. Mi, esse termo vai nesse, esse termo aqui vai nesse, né? Esse termo aqui é simétrico em mi. E agora sim, esse termo aqui mantém o K fixo. Então ele é simétrico em mi, só trocar mi com mi, esse termo vai nesse. Então, agora a equação tensorialmente está ok, né? Então vamos lá, então nós chegamos à conclusão que a parte simétrica da conexão afim, que é o tom que nós chamamos de Cristóforo, né? Então, o gama mini simétrico, a parte simétrica da conexão afim, ela vai ser o meio do G por kappa, aí vamos ter lá dmi, G kappa mi, G kappa vai, mais dmi, G kappa, ou G kappa mi, vai, e menos G kappa, G mi. E mais um pedaço aqui, que é menos meio do T mi kappa mi mais T mi kappa mi.
tudo isso multiplicado por um G capa ρ. Então, na verdade, esse capa aqui pode subir, mantendo a ordem dele, mantendo o ρ aqui, mantendo o ρ aqui. Lembrando que a antissimetria é só nesses dois primeiros índices. Então, a gente vê que a conexão afim, quer dizer, a parte simétrica da conexão afim, se não tem torção, ela é realmente o símbolo de Christoffel. Então, esse é um objeto aqui que nós dizíamos que é o símbolo de Christoffel, que nós estávamos chamando de gama rho mini, ou então, a gente pode representar pelo gama ponto, rho mini, gama zero, rho mini. Então, tá. Se houver torção, a parte simétrica, mesmo a parte simétrica da conexão afim, não é só o Christoffel, ela recebe duas contribuições da torção. Agora, o que nós queremos é a conexão afim total, é a forma final da conexão afim, a parte simétrica mais a parte antissimétrica. Então, pelas nossas convenções precedentes, né, então, a conexão afim completa, ela é a soma da parte simétrica mais o meio, né, mais a parte antissimétrica. Mas a parte antissimétrica é justamente o meio de P mini. Essa aqui é a parte antissimétrica. Meio de gama mini menos gama mini sobre 2, né? Aí isso aqui nós já solucionamos, então a gente tem esse pedaço aqui, vamos dizer, o gama rho mini vai ser o Christoffel, vamos colocar assim, que é o primeiro pedaço. E agora vamos somar os termos de torção. Então vamos ter aqui mais o meio T, Mi, O, menos T, mais o meio disso, né? E menos aquilo, só isso, menos o meio de T, I, ou I, menos T, O, menos. É só somar a parte simétrica, quer dizer, a gente pegou o gama mini, pegamos isso aqui e somamos com a parte da torção que estava faltando, a parte antissimétrica. Então, vou dando só isso aí, né? Então, é isso aqui que dava para nós o análogo lá no formalismo de primeira ordem, que é o ômega mi AB, que nós chamamos de ômega mi AB de zero, que é o que dependia só da Filbin, da derivada da Filbin. E esse pedaço aqui é o que dava para nós a conversão. Nesse caso aqui a gente está chamando de capa mini. Então é o análogo na formulação métrica, né? Que a gente consegue então isolar essa parte aqui totalmente aqui. Fica tudo aqui, se não tem torção, a conexão fica totalmente a conexão de Christoffel. Então era só isso que faltava para a gente acabar essa discussão. E aí, a gente tem uma discussão agora a fazer, que é a formulação, né? O princípio variacional e a formulação da ação. Então, nós tínhamos já mostrado essa relação aqui. O determinante da Filbin, o MA. Quanto é que nós achamos para isso? Aí você pode indicar, eu, Saulo. Já achou? Vou pegar a boé, né? Menos é AMI. A menos é. AMI. É CK. É a AMI. É AMI. AMI. É isso. Aí embaixo. Isso. É CK. Aí embaixo. DB. DB. Deu a torção, né? D. Não, D. Derivado D. Não, isso aqui, dá isso aqui, ó. Então. Ah, não, desculpa. Nossa, absurdo, me perdoa. Certo, Eu procura lá. perdi outra também, acho que peguei errado aqui. Desculpa. Não tem problema, não. Falei que estava feio. Aqui é isso aqui. Para nós é na
relação de x flat da raiz cúbica. Então, vou deixar essa relação, vou deixar aqui, bom, então, a discussão agora, né, já que nós compreendemos que a formulação ela foi tal que a estrutura de simetria ela é tal que a conexão de spin, se a torção é nula, a conexão de spin então passa a depender só da Filbin e das derivadas. Então todos os graus de liberdade ficam na métrica. Então se eu tenho torção nula, todo o formalismo fica jogado na métrica e a Filbin é o campo de gauge das translações. Portanto, o que a gente está fazendo é esquecer Lorentz, e aí a simetria de Lorentz local, no fundo, ela está fazendo o gauge das translações. E aí a gente ganha o que vai ser a relatividade geral na formulação de Einstein. Mas vamos colocar então qual é a forma da ação. Então nós vimos que nós temos duas espécies de field strength. Young-Mills geralmente é field strength ao quadrado. Nós vimos que nós temos esse tensor de intensidade de campo, o R e AB, que é o field strength da conexão de spin, que depende só das derivadas do ômega e do ômega-ômega, e o field strength da Filbin, que é a torção. E esse objeto aqui, ele acaba dependendo tanto do campo de gauge, associado a ele, o potencial de gauge é a Filbin, ele vai depender do MA, mas depende também do ômega. Via, né? A torção é dB, né? É a derivada covariante. Então, o que a gente vai? Vamos pensar como ação, se nós, por exemplo, pensarmos que paradigma de Young-Mills, a ação, o ideal da ação seria R mini AB, R mini AB. Na aula, vou mostrar aqui na aula passada, não adianta, a gente viu o seguinte, né? Quando a gente tem a Filbin, né, quando a gente faz a transformação geral de coordenadas na métrica, de filomorfismo em cima da métrica, né, ele leva a esse tipo de transformação. Né? Uma coisinha aqui importante aqui, para mostrar que o elemento do volume agora não sendo invariante, né, a gente vai ser obrigado a redefinir. Então, a lei de transformação de filomorfismo na métrica é essa aqui. Então, isso mostra para a gente, se eu tirar o determinante, e aí nós sabemos que, se eu tirar o determinante dessa equação, então, se eu pegar aqui outra coisa, se eu pegar a transformação do elemento de volume V4x, linha, a derivada é o jacobiano, né, de x' em relação a x, e V4x. A lei de transformação do elemento de volume, ela vai com o jacobiano da transformação. Então, obviamente, sobre uma transformação geral de coordenadas, esse objeto não é invariante. Tem esse termo aqui que mexe com o elemento volume. O elemento volume sofre um espelho pelo determinante pelo jacobiano da transformação. Então, se a gente pegar aquela primeira equação, assim, tirar o determinante, a gente já viu que outra coisa que a gente tinha visto aqui nas aulas iniciais é que o G' eu posso construir em função da Filbin. E aí, se nós tirarmos o determinante disso aqui, o determinante de G', nós estamos chamando desse jeito. O determinante da Filbin, nós estamos chamando desse. Então, isso aqui a inversa da Filbin seria μ em cima, A embaixo. Então, daria um E a menos 1 e a métrica da forma contravariante seria o G a menos 1. Então, tirando dessa relação, o determinante dessa relação, isso aqui, o determinante disso aqui é G. Aqui aparece o determinante da Filbin ao quadrado, não aparece aqui 1 é 2, e aqui o determinante é menos 1. Estou usando a métrica de Minkowski em 4 dimensões. Então, isso aqui dá o E2 igual a menos G. Então, esse E aqui, vou colocar assim, raiz de menos G. Determinante da métrica, determinante da Filbin. Temos essa relação. E aqui, se a gente tirar de novo o determinante, esse objeto aqui dá o G. Isso aqui vai dar o determinante dessa matriz aqui, vai dar o determinante ao quadrado, vai dar o dx, dx', que é o jacobiano, ao quadrado. E aqui de novo, é o G. E aqui é o G. Então, o que a gente tem é que, se eu tirar a raiz
quadrada disso aqui também. Raiz de menos g' é o determinante, o dx, dx', raiz de menos g. Então, ao fazer essa composição, D4, x' raiz de menos g, e esse elemento aqui cancela esse, os dois Jacobianos se invertem, então a gente tem a invariância desse objeto. Então, esse objeto aqui que passa a ser invariante sobre transformações gerais de coordenadas, e claro, eu posso substituir raiz de menos g' por menos l por l. Então, ou seja, na verdade, a gente coloca esse objeto aqui. Isso aqui que é o invariante sobre transformações gerais de coordenadas. Porque na hora de definir a ação, a gente precisa entrar com o elemento de volume. Né? Então, esse objeto aqui é invariante sobre transformações gerais de coordenadas, é invariante sobre Lorentz locais, mas aí se eu integrar isso em D4x, eu tenho um problema, porque isso aqui não é invariante. É invariante sobre Lorentz local, mas não sobre transformações gerais de coordenadas. Eu preciso calibrar como é. Então, quando a gente coloca isso aqui, né? Aí a gente resolveu a questão. Esse objeto aqui é completamente invariante. Tá ótimo. Mas, será que é isso aí que a gente vai fazer com ação de Young-Mills para Lorentz local? Será que isso é a cópia, é o replicar Young-Mills para um grupo SUN, como a gente andou fazendo? Porém, vamos analisar a seguinte situação. Se nós, vamos pegar um caso inicial, né, que a gente tinha visto o seguinte, que nós podemos, por exemplo, vamos só ter uma ideia, nós já percebemos quem é a conexão de spin em termos da torção. Nós vimos que a conexão de spin ela tem aquela parte que depende só das derivadas da Filbay, depende da Filbay, das derivadas da Filbay, a inversa da Filbay, da derivada da Filbay, e tem um termo aqui de contorção, que é o termo que depende só da torção. Se nós trabalharmos na situação em que esse termo aqui é zero, torção zero, então, assim mesmo, tem uma conexão. A minha conexão não se anula, eu mantenho a conexão. Se eu zerar a torção, a contorção, eu tenho essa conexão. E essa conexão já está me dando que ela é função das derivadas do R. Se nós, então, quando nós percebemos, sabemos quem é o field strength associado ao ômega, isso aqui é d ômega menos d ômega, isso, mais ômega menos ômega. A expressão, a forma geral é essa. Então, nesse caso, a curvatura, né, o field strength do Lorentz local, ele depende da derivada de ômega, que por sua vez já tem derivada primeira. Então, esse termo aqui, ele vai gerar para nós derivadas segundas da Filbay. E aí, se nós colocarmos a proposta de que a ação de Young-Mills do Lorentz local é o quadrado desse objeto, nós iríamos estar gerando termos com derivadas quartas. Derivadas quartas da Filbay. Então, nós temos uma teoria com derivadas superiores. Nós já sabemos aqui de cursos precedentes nossos que a introdução de derivadas quárticas numa ação, ela fatalmente leva ao aparecimento de, num caso como esse, em que eu só tenho derivadas quárticas desse termo, leva fatalmente ao aparecimento de estados de norma negativa. Estados, né, funções de onda com quadrado negativo. Leva à presença de ghosts, essas derivadas. Agora, se nós tivermos um termo linear em R, ele já tem derivada segunda na métrica. Ele já contém as derivadas segundas daquilo que é o nosso campo. Então, esse campo aqui flutuando, eu vou ter derivadas segundas dessa flutuação. Claro, eu vou ter termos de acoplamento aqui também, né? Mas a gente vai ter basicamente, quando eu fizer isso aqui, esse ômega com esse ômega, isso aqui tem E, tem DE, então eu tenho termos de acoplamento, é uma estrutura de Young-Mills mesmo, mas eu tenho só derivada segunda. Então, a ideia inicial, olhando esse caso, que a gente pode anular a torção, seria propor, é o que justamente é a ação de Einstein-Hilbert, a proposta de uma formulação de uma ação invariante, vamos dizer assim, a ação de Young-Mills, né? Que a
gente vai colocar gravitacional, é uma primeira proposta, seria algo desse tipo. Então, algo que seria linear na curvatura. Isso aí marca uma posição muito diferente da gravitação frente a n, que é um tempo que é linear na curvatura. E claro, isso aqui, para ser invariante de Lorentz e para ser invariante de transformação geral de coordenadas, esses índices têm que estar todos casados. Então aqui já tem o E. Então o que a gente faz aqui é colocar o E em A e o E em B. Então, com isso aqui, nós temos uma ação, esse pedaço aqui é invariante sobre Lorentz local, ou transformações gerais de coordenadas, e esse pedaço também é invariante sobre tudo. E, nesse caso, nós vamos estar considerando se a torção é zero, só para fazer um estudo. Se a torção não é zero, a gente também vamos trabalhar essa ação. Essa ação, ela potencialmente, ela está me descrevendo termos com derivadas segundas da métrica. Mas suponhamos que a torção não seja zero. Se ela não é zero. Então, esse termo aqui existe. Então, o ômega, ele é independente da Filbin, ele tem um termo novo. Então, nessa ideia, nós vamos deixar a formulação tão livre quanto ela é. Nós vamos supor que nessa ação aqui, essa ação está dependendo dos graus de liberdade da Filbin. Obviamente, claro, do inverso da Filbin. O inverso da Filbin está ligado com a Filbin. E ela também está dependendo da conexão de spin. As conexões de spin estão aqui dentro. E se vocês olharem bem para essa ação, esse termo não tem derivada segunda. Da maneira que ele está, esse termo, essa ação só tem derivada primeira. Por quê? Quem é a curvatura? Isso aqui é dI, ômega mi, AB. Menos dI, ômega mi, AB. Depois tem os termos de acoplamento, ômega ômega. Estou escrevendo agora. Para efeito de termos de derivada, essa equação ela tem derivada primeira na conexão de spin. E só tem Filbin. A Filbin, por exemplo, não tem derivada nenhuma. Então a métrica está aparecendo sem derivada. Vamos ver então essa proposta. No caso de torção nula, a gente entende que essa proposta está dando para nós uma teoria, um modelo com derivadas segundas da Filbin ou da métrica. Mas se eu deixar todos os graus de liberdade livres, não estou zerando a torção, portanto a conexão de spin varia independentemente da Filbin, vamos ver o que essas equações vão dar para nós. Então eu tenho que fazer o princípio variacional. Eu tenho que variar essa ação com respeito a E e com respeito a ômega. Aqui dentro só tem ômega. Aqui é dB ômega menos dB ômega. Então aqui não tem nada que variar quando eu for trazer a variação em relação a Filbin. Eu vou ter que variar esses objetos aqui. Se eu faço uma variação em relação a Filbin, vamos dizer assim, a variação da ação em relação a Filbin vai ser a variação, então, vamos esquecer a integral, o que vai sair daí basicamente a integral vai ser a variação do determinante vezes NA NB R e A mais determinante, a variação do F e mais então eu estou variando em relação a isso, a inversa da Filbin, a inversa, como faz? Variar em relação a Filbin, a inversa da Filbin. O único cuidado que eu tenho que ter aqui, porque esse objeto que está aqui, ele não é o determinante da Filbin, ele é o determinante, o inverso, esse objeto aqui, perdão, ele é o determinante da Filbin. Ao passo que esses objetos que eu estou variando aqui, são o inverso da Filbin aqui e o inverso da Filbin aqui. Então vamos tentar olhar essa equação, vamos tentar variar o determinante. Nós já vimos hoje, se eu variar o determinante, se eu variar E em relação a Filbin, nós tínhamos visto que a gente ganhava
a variação do determinante da Firmine em relação à Firmine, ela dá para nós o determinante da Firmine e a Firmine inversa. Isso está acontecendo com nós, né? Então, nós queremos variar, mas nós não queremos expressar isso, nós queremos variar. Se nós pegarmos, então, a variação desse objeto aqui, se eu pegar, vamos dizer que eu tenha essa matriz aqui, esse objeto aqui, então, vamos chamar de E', que é o E-1. O E-1 é o determinante do inverso da Firmine. É isso aqui, ó. Então, nós sabemos que se eu derivar, então, esse é E-1 é o determinante do inverso da Firmine, que é o determinante da matriz inversa. Mas o que nós gostaríamos de isolar é o delta E'. Então, eu gostaria de ter essa relação, então se eu quiser, eu querer variar esse E-1 aqui. Então, se eu quiser fazer a variação derivada do E', então, vamos variar esse E'1 aqui em relação a isso aqui. Então, deixa eu apagar essa relação, voltar aquilo que nós tínhamos feito hoje. Né? A relação que nós temos é a derivada de uma matriz, do determinante de uma matriz, em relação a um elemento de matriz, J, é o próprio determinante da matriz vezes o elemento inverso da matriz N-1 J. Então, nós queremos fazer isso aqui. Vamos variar o E. Vamos botar o seguinte. O determinante da Firmine vezes o determinante da Firmine N-1 é igual a... Estou invertendo essa relação. E vamos variar essa relação aqui. Vamos pegar essa relação, vamos fazer uma variação em relação à Firmine. Se eu variar isso aqui, vai fazer uma variação, então eu vou ter delta E vezes E-1 mais E vezes a variação de E-1, que é igual a zero. Então, estou fazendo essa, como dizer, eu estou pegando essa variação aqui em relação ao elemento, estou variando isso aqui em relação à própria Firmine. Então, isso aqui, para mim, se eu derivar dessa forma, se eu derivar o determinante da Firmine em relação à Firmine, o que eu estou querendo é a variação desse objeto aqui em relação ao inverso da Firmine. Nós vamos usar essa relação para chegar nisso. Bom, então, esse objeto aqui a gente já sabe o que ele é. Isso aqui dá E, derivado do determinante em relação a esse elemento, vai dar o E, e vai dar o E e A. Isso. Vezes o E-1. Então, esse E vezes E-1 cancela. Então, você vai dar o E de A. E isso aqui, então, vai ser igual a menos E derivada do E-1 em relação a E e A. Então, essa relação aqui, eu multiplico isso aqui por E-1. Então, a gente está vendo que a variação do inverso em relação ao elemento da matriz original é o próprio elemento inverso vezes o inverso, né? O elemento da matriz inversa. Eu estou derivando em relação à Firmine, o que eu obtenho aqui é o inverso da Firmine. Então, se eu substituir o E-1 pelo E, na verdade, eu estaria precisando de derivar o E em relação ao inverso da Firmine. Então, isso aqui deveria dar para mim menos, eu vou inverter, então eu vou pegar menos MA. Então, quer dizer, como eu estou fazendo o princípio variacional aqui, como eu estou variando o determinante da Firmine em relação ao
o elemento inverso, eu estou, na verdade, precisando dessa operação. Então, isso aqui está dando para nós, isso aqui está dando para nós menos o próprio determinante da firmagem vezes a firmagem inversa. Vezes o quando eu estiver fazendo uma matéria, vai ficar menos E vezes o delta E. Menos E, vou botar aqui uma outra. Não é cata, que eu já tenho que ver, né? Vamos botar E cata C vezes o delta E cata C. Mas está aqui, ó. O delta disso é isso aqui vezes o delta disso, né? Delta E cata C. Então, esse termo aqui, que aí agora a coisa fica homogênea. Eu vou poder isolar a variação do determinante, do inverso, variação da firmagem inversa, variação da firmagem inversa. Vou apagar isso aqui. Então, estamos fazendo o princípio variacional só para firmagem, ou para o inverso da firmagem, equivalente. Então, o primeiro termo, ele está dando, nós estamos isolando esse termo aqui, está dando para nós menos C capa. MB, R. Então, isso tudo aqui, vamos definir essa grandeza, na literatura se costuma fazer assim. Essa grandeza aqui, ó, R, mini, AB. Quando eu contraio o inverso da firmagem, esses dois elementos, é MA. Esse objeto aqui, a gente chama do tensor de Hit. Isso aqui está me dando um R, Mi, B. O tensor de Hit, ele já é o primeiro traço do tensor de rima. Eu contraio o primeiro com o terceiro. E aí ganho esse objetivo. Se eu agora contrair o Mi com o B, eu vou ganhar o que a gente chama do escalar de curvatura. O que a gente chama de escalar de curvatura, que é o que realmente aparece, na verdade, na ação de Einstein-Hilbert, né? É isso que porque, na verdade, essa ação aqui é justamente isso. D4x é o E raiz de menos G, isso é o R. Então, essa é a ação de Einstein, chamada ação de Einstein. Não estou colocando aí a constante ainda não, constante de dimensão, né? Constante de gravitação, estou colocando só o termo da ação, depois a gente coloca a dimensão. Mas a gente está colocando esse termo aqui. Então, ele é justamente o raiz de menos GE. Então, nós estamos tentando ver, com base no princípio variacional, independente agora de ter torção nulo ou não, o que esse tensor, o que essa formulação de ação pode me dar em termos de equação de movimento. Então, nós estamos tirando a primeira equação de movimento para a firmagem. E aí, a firmagem, nessa equação, ela aparece de uma forma algébrica. Parece um campo auxiliar. Ela não tem nenhuma derivada. Então, ela aparece de uma forma algébrica. E nós vamos ver que equação que nós ganhamos com isso. Então, esse primeiro termo está dando menos E, C capa. Esse termo aqui é o próprio R. E isso tudo aqui vezes o delta de E capa C. Depois, esse termo aqui, mais um termo que é E. E aí agora, só para poder, por uma questão de homogeneidade, para fatorar esse mesmo objeto, vamos chamar esse Mi de capa. E vamos chamar o A de C. E aí eu estou contraindo esse MB. Então, como esse objeto é antissimétrico em capa Mi e é antissimétrico em BC, se eu trocar o Mi com capa e o B com C, eu vou estar ganhando exatamente o tensor de rima. Eu vou estar ganhando aqui, esse termo aqui vai dar para nós delta de E capa C. Então eu vou fatorar um delta de E capa C para todo mundo. Estou fatorando esse delta de E capa C aqui, para esse delta de E capa C aqui, e aqui eu produzi um tensor de rima, ou um tensor de Hit, né, que eu vou fazer isso aqui, eu vou botar Mi capa, ganha um sinal menos, e BC ganha outro sinal menos. Mas aí quando eu contrair esse Mi com esse B, eu vou ganhar o R capa C. E vou fazer a mesma coisa aqui, vou chamar esse cara aqui de capa e esse cara aqui de C. Então o Mi virou capa e o B virou C. E aí esse termo aqui está me produzindo Hit de novo, por causa disso aqui. Então eu estou ganhando aqui um fator 2, delta E de capa C. Esses dois termos se juntam. Então isso é igual a zero. Então o determinante da firmagem é zero.
interpretar em zero. Então nós ganhamos essa equação aqui, R KC menos o meio do R KC R igual a zero. Então, agora se eu quiser, eu posso multiplicar isso aqui por uma Firbai E lambda, C lambda, e aí eu ganharia essa equação sob a forma completamente em termos de índices mundo. R de K lambda menos o meio, e aí E K C, isso vai ficar no G K lambda, métrica, G K lambda, R igual a zero. O que nós sabemos é a forma da equação de Einstein. Sem matéria, claro, mas a gente ainda não pode dizer que tem matéria. O que essa equação está me dizendo? Então, o princípio variacional, quer dizer, quando eu vario nessa formulação de primeira ordem, quando eu vario em relação a Filbay, e a Filbay ela aparece algebricamente, ela não tem derivada nenhuma, eu ganho a equação que é o tipo de equação de Einstein, né? R mini menos o meio de G mini R igual a zero, ou R kappa RNA, né? Que poderia ser assim, RNA menos o meio de R minha R igual a zero. Aí eu ganho essa equação. Agora, nós temos que tirar também a equação da conexão de spin. Então vamos tirar agora, vamos variar essa ação em relação à conexão de spin. Mas agora, a conexão de spin, ela tem derivada. Então deixa eu só colocar aqui. Então, a gente pegou a variação em relação ao inverso da Firbai, a gente ganhou R MA menos o meio de R MA R igual a zero, ou R mini menos o meio do G mini R igual a zero. Tá? Então, é a primeira equação, Filbay. Nós já reconhecemos aí, para quem já viu em algum canto, a equação de Einstein. E a derivação fica muito simples, porque geralmente a derivação da equação de Einstein em forma numérica, se vocês olharem nos livros, ela é bem grandinha. Aqui ela fica um pouquinho, a gente só manipulou com variação um trabalho que a gente teve foi variar o determinante da Filbay em relação ao elemento da matriz inversa. A gente muito trabalho que fez um trabalho de álgebra de determinante, que é derivar o determinante de uma matriz em relação aos elementos da matriz inversa. A gente fez esse exercício, foi só isso que a gente fez, para ganhar aquela equação, usando o que a gente já tinha derivado o determinante da matriz, é o determinante vezes o elemento inverso. Então, foi só isso. Gerou a equação. Agora vamos variar essa equação aqui em relação ao ômega. Aqui tudo bem, aqui não tem ômega nenhum. Então nós vamos ter que variar o delta R. Então nós vamos ter delta R mini AB. Então vamos lá. Primeiro termo, dmi do delta ômega mi AB. Segundo termo, menos dmi do delta ômega mi AB. Terceiro termo, menos delta ômega mi AC ômega mi CD menos ômega mi AC delta ômega mi CD. Depois, o que mais, perdão? Mais esse, perdão. E agora trocando mi com ni, menos delta ômega mi AC ômega mi CD menos ômega mi AC delta ômega mi CD. Isso aí é a variação do tensor de Riemann. O tensor de Riemann em relação, estou variando agora aquela ação com respeito à conexão de spin. Aí o que a gente pode observar? Olha só esse termo aqui, ó. Menos dmi ômega mi menos ômega mi mais ômega mi
AC delta, né? Depois, eu vou esse aqui. Aí então, nós temos esses quatro, eu vou botar 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos esse termo aqui, ômega mi AC, delta, ômega mi. Então, esses dois termos aqui, esse termo aqui, me produziu um ômega mi, tá certo? Esse termo aqui me produziu ômega mi CD, delta, ômega mi AC. Então, esse termo. Então, basicamente, vocês estão observando lá, esses três termos que eu marquei agora. Esse termo e esse termo. Observe que esse termo tem a seguinte estrutura. Dmi desse objeto, mais ômega mi AC fazendo um C. E depois, mais, menos, ômega mi CB. Então, deixa eu só trocar os índices aqui. Ó. Vamos fazer o seguinte, eu teria que ter ômega mi. Vamos trocar aqui, B. Vamos trocar esse B com C. Fica com sinal mais. E vamos subir esse C e abaixar esse C. Olha a estrutura que nós temos aqui. Dmi desse objeto, mais a conexão de spin ômega mi AC, trabalhando nesse primeiro índice, que é o A, e ficando aqui o B. E depois o ômega mi BC, trabalhando no primeiro índice, deixando o C. Todo mundo reconhece, nesses três termos juntos, o dmi do delta ômega mi AB. Se eu tirar a derivada covariante de um objeto que tenha dois índices, só para vocês lembrarem, quem é? Posso vamos escrever, só apagar isso aqui. Se eu pegasse um objeto assim, ó, dmi de um tensor TAB. Isso aqui é o que para nós? Lembrando das nossas aulas, lá no início das nossas aulas. dmi do TAB. Mais ômega mi AC DCB. Mais ômega mi BC DAC. Isso aqui. Essa é a regra para derivar, segundo covariantemente por Lorentz, um objeto que tenha dois índices, um espaço local, um espaço flat. Só que em vez de ser o meu objeto ser TAB, o meu objeto é delta ômega mi AB. A estrutura é mesmo. dmi do ômega mi AB, do delta. Mais ômega mi AC vezes CB. Mais ômega mi BC delta AC. Então, esses três primeiros termos que eu marquei aqui, esse termo, eles estão dando, nós estamos mostrando que a variação desse objeto aqui está induzindo. Então, nós temos lá o E, o MA, não mexemos, o MB. E aí, o primeiro termo, a primeira variação, produziu aqui um dmi do delta ômega mi AB. E o segundo termo? Ó, vê se ele não é exatamente menos, derivada por variante mi do delta ômega mi AB. Derivada da dmi do ômega mi AB. Mais ômega mi AC CB. Menos, que aí fica mais, ômega mi, ômega mi CB, delta ômega mi CA. CB vai ficar BC e CA. Então, esses três termos aqui se coletam nesse. Então, a gente conseguiu mostrar de uma forma bastante simples, não terminamos ainda, mas a gente está conseguindo mostrar que e esse termo aqui, se vocês observarem bem, ó, ele é antissimétrico em mini e é antissimétrico em AB. Então, quer dizer, eu posso simplesmente, esse termo aqui, eu posso transformar nesse aqui. Esse termo aqui eu posso, se eu trocar o mi com mi, o mi com mi e o A com B, esse termo aqui vai exatamente no primeiro. Então, eu posso esquecer esse termo aqui, que na verdade eu tenho um fator 2. Mas como isso tudo vai ser igual a zero, esse fator 2 vai ser irrelevante.
Mas como esse objeto aqui é assimétrico em AB, isso é equivalente a eu pegar a parte assimétrica desse cara aqui. Né? Então nós estamos com a seguinte estrutura, isso aqui é igual a zero. Mas só que esse objeto está preso dentro de uma derivada. Nós todos já conhecemos, quando a gente usa o princípio variacional para tirar a equação de campo, sempre que a variação do campo estiver presa em derivada, o que a gente faz? Integração por partes. Então observe o seguinte, esse objeto aqui está atuando nisso. Mas, vamos imaginar isso aqui. Imagina que eu tivesse essa derivada total aqui, dmi atuando MA, esse símbolo significa que eu peguei só a parte assimétrica em AB. Delta ômega mi AB. Esse termo aqui, tá? Vamos dizer, esse termo aqui está atuando nisso tudo. Vou só pegando, então nós sabemos que eu posso escrever esse termo dessa maneira. Isso aqui é dmi, derivada covariante, satisfaz a regra de Leibniz. Já tínhamos mostrado no curso de Young e Mills, né, fazendo o produto de representações e mostrando que isso é um resultado geral. Então fica a derivada desse vezes esse. Mais MA MD dmi delta ômega mi AB. Então esse termo é igual a esse. Só que esse termo aqui é o que eu tenho. Quero jogar, esse termo, eu quero me livrar desse termo, eu quero ter um delta ômega livre. Eu preciso do delta ômega livre. Mas observem aqui, esse objeto que está aqui, ele é singlete de Lorentz. Ele não tem nenhum índice AB sobrando. O Ni cancela com esse Ni, o AB cancela com o AB. Então, esse objeto que está aqui dentro, ele é neutro, segundo o Lorentz local. Ele tem índice mundo, mas não tem índice de Lorentz. Então, como esse objeto aqui, ele é um singlete para Lorentz local, essa derivada não tem conexão. Essa derivada é a derivada usual. Por quê? Porque eu estou atuando com uma derivada covariante em cima de um objeto que não vê a conexão, porque a conexão é ômega mi AB, sigma AB. Como esse objeto aqui satura todos os índices AB, ele não tem índice de Lorentz sobrando. Então esse objeto aqui é um singlete de Lorentz local. Então o termo de conexão morre, porque esse gerador é trivialmente representado. Então a derivada covariante desse termo é a derivada total, é a derivada usual. Mas esse é um termo da ação. Então vamos usar aquele fato de que os campos caem a zero no infinito. Então, isso aqui é uma derivada total dentro da ação. E aí, esse termo aqui, que é o que eu preciso para tirar as equações de campo, ele me libera a derivada para cá. Então, a minha equação de campo para conexão de spin assumiu uma forma simples também. É isso aqui que é a minha derivada. É a minha equação de movimento para a conexão de spin. É dmi. Opa. Isso é a equação de campo para a conexão de spin. Nós já vimos que essa equação vai ter a ver com a torção. A gente fez um exercício hoje no início da aula, que era esse aqui. A gente mostra aqui uma derivada desse tipo, ela no final do dia, o que ela te dá é a torção. Eu vou lá na minha sala pegar, que eu não trouxe, tem coisa que eu tenho lá guardado comigo, a expressão que eu tenho trabalhado para isso aqui, vou mostrar que essa expressão aqui, eu vou deixar como tarefa. Vocês vão mostrar que essa expressão aqui, usando os mesmos truques que nós usamos para deduzir essa equação aqui, ela consegue mostrar, aquela equação vai se reduzir em soma de dois termos de torção. Vou lá pegar para vocês, porque, opa, eu não esqueci de trazer, vou pegar minha folhinha lá. Vou fazer no stand-by.